Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos planos. A partir de R$3, você nos ajuda a manter a produção de conteúdo. Eu sou a Vanessa e junto com a Silvana, que acabou de falar com vocês, nós vamos falar sobre produtos internos. E aí você deve se perguntar o que é um produto interno, como que eles vivem, por que a gente não fala tanto sobre produtos internos, né? Que a gente vê a comunidade de produtos aí digitais falando sobre vários outros mercados, outros produtos, e a gente tem um pouco de conteúdo aí sobre produtos internos. E para a gente falar um pouquinho mais sobre produtos internos, e entender um pouco mais sobre este mundo, né? A gente chamou duas convidadas maravilhosas aqui, a Luísa e a Nicole. Meninas, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes, fiquem à vontade, fale o que, da onde vocês são, quem são vocês, onde trabalham, o que gostam de fazer como hobby. Olá, todo mundo. Me pegou de surpresa, hein? Ter que se apresentar, mas meu nome é Loise, eu sou Product Manager na Pipefy. Estou na Pipefy há 9 meses e trabalho com produtos desde 2018. E gosto muito dessa área, não me imagino estar trabalhando em nenhuma outra área que não essa, e acredito que seja isso. Oi, eu sou a Nicole, obrigada por convidar a gente para conversar, estou super animada. Eu trabalho na Pipefy há 3 anos e 3 meses, mais ou menos, mas eu estou na área de produtos há 1 ano, então eu fiz uma migração interna dentro da empresa. Eu entrei inicialmente como parte do suporte, então eu fazia atendimento ao cliente. A minha carreira, na verdade, foi uma loucura, assim, porque na verdade eu fiz direito, então eu estudei direito, me formei, vi que não era o que eu queria. Procurei mundo de tecnologia, que eu achei que parecia muito interessante, então entrei na empresa sem conhecer a área de produto, não sabia que ela existia. E aí, conforme fui trabalhando, conhecendo, eu fui gostando muito e consegui fazer essa migração há mais ou menos 1 ano. Show, meninas! Bom, depois dessa apresentação, a gente já começa a falar aqui da nossa pauta principal, produtos internos. E a primeira pergunta que nós temos para vocês é, na opinião, né, das duas, o que caracteriza produtos internos? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Uma excelente pergunta, porque quando se fala produtos internos, pelo menos eu sempre tenho uma dúvida, né? Beleza, a gente está falando de produtos internos que atendem outros produtos, então, por exemplo, plataforma, né? Hoje a gente encara a área ali de plataforma, do core, né, a parte técnica core, como também um produto, isso está começando a ser produtizado, bem como infraestrutura, enfim, cloud, etc. E isso poderia ser considerado produto interno, porque os clientes internos são as próprias áreas, as outras squads, a área de engenharia que vai criar features para clientes externos com base nesses produtos internos. E aí a outra forma também, quando a gente fala de produtos internos, é pensar que, não, é um produto que ele também ele atende os clientes externos, mas também pode ser usado pelas próprias áreas, pelos próprios departamentos ali da empresa, no dia a dia. E aí acho que é importante fazer esse recorte, né? Aqui eu acho que a gente vai falar muito mais da segunda opção, porque o Pipefy, ele é uma ferramenta bem horizontal. Então, a gente consegue aplicar ele em infinitas coisas, e acho que o Pipefy é uma excelente amostra ali de uma empresa que realmente usa o próprio produto. A gente usa muito a expressão eat your own dog food, comer a própria comida ali, né, de cachorro, experimentar do seu próprio produto, e isso é uma coisa que a gente faz bastante, acho que em todas as áreas. Como a Lô falou, a gente usa realmente para tudo, assim, então
Todos os gerenciamentos de processos internamente nossos são com o próprio Pipefy. Então, desde ali pedidos de reembolso, que a gente tem alguns benefícios, né? Por exemplo, de livros mensal, então a gente pede esse reembolso usando o Pipefy. Os pedidos ali para o chamado de Service Desk com o time de TI, a gente tem ali um processo dentro do Pipefy. O nosso gerenciamento de produto, então, com o time de desenvolvimento, né? Nosso Kanban ali que a gente usa, todas as etapas de desenvolvimento dentro do Pipefy. Então, a gente realmente usa para todos os nossos processos. Legal. Eu acho que um ponto aí que a Lô falou, que produtos internos é muito amplo, né? A gente tem uma gama de produtos que pode ser caracterizado como produtos internos, como plataforma. O Pipefy também é um case muito bom de produtos internos e produtos para fora também, né? Ele tem dupla face, né? Você usa dentro da empresa e você usa para fora também. E produtos internos é tudo aquilo que você utiliza internamente dentro da empresa, pode-se dizer assim, desse modo? Seja a plataforma, seja o Kanban que você faz ali dentro da ferramenta que você criou. Por exemplo, o Pipefy utiliza o Kanban ali dentro do Pipefy. Então, produtos internos basicamente é um produto que você utiliza dentro da empresa, né? Você não faz esse caminho para fora, assim, né? Seria isso, né? E aí, cara, e como que você constrói métricas, assim? Porque você está fazendo um produto interno e você tem o seu stakeholder. Eu falo porque eu tenho produtos internos, né? Eu gerencio produtos internos, uma plataforma. Você tem o seu stakeholder ali do lado e seus usuários ali do lado também. Como é que você faz esse gerenciamento de stakeholders e como você começa a criar as métricas, né? Como você faz uma priorização também? Fiz um monte de perguntas, assim, tudo de uma vez. Pode ficar tranquila e respondendo, assim, seguindo o fluxo. Imagina, Vanessa, eu acho que aqui entra esse recorte escopo, né? Então, uma vez que o Pipefy é usado para o cliente externo e também é usado pelas áreas internas, a gente acaba tendo, por exemplo, quais são as métricas, né? Como é que é a gestão dos stakeholders? Basicamente, ela é única, porque o Pipefy é um produto único, e aí ele vai medir, ele vai acompanhar, ele vai ouvir, tanto internamente quanto externamente. E acho que o principal conflito sempre é quando o produto interno tem os stakeholders ali do lado, né, demandando, falando assim, poxa, eu queria tanto isso. E aí eu acho que o caso do Pipefy ele é um pouco específico, porque a gente tem uma estratégia. A estratégia da empresa ela é muito bem disseminada e muito bem estruturada. O que eu quero dizer com isso? Está todo mundo muito claro qual que é o nosso objetivo, para quem a gente quer vender, o nosso público, quanto a gente quer crescer. E isso acaba norteando o fato por mais que o Pipefy seja usado de forma internamente, os stakeholders, eles entendem que a gente tem que mirar naquele cliente, naquela meta principal. Então, eles trazem feedbacks, trazem pedidos, trazem pontos de vista, e aí eu acho que a gente tem até alguns canais muito interessantes. A gente tem canal no Slack ali para colocarem feedbacks. Então a gente tem o canal de Product Feedbacks, eles tiram print, quem está usando ali dentro da empresa tira print, eu vi esse erro, eu vi isso aqui é melhoria, olha, eu uso dessa forma, seria muito legal ter essa feature. Então eles são ouvidos, mas na hora da gente priorizar, a gente acaba pesando mais, sim, olhando para o cliente externo. Porque no fim é quem paga a conta, né? Acho que a gente, na área de produtos, a gente não pode esquecer disso. E acho que isso tem sido mais latente até nos últimos meses, porque antes tinha muito funding, né? O funding estava jorrando por todos os lados. E agora que a gente entra num momento um pouco mais de restrição, essa preocupação de você realmente fazer de forma eficiente o que vai te trazer retorno, ROI, é o principal. Então isso ajuda muito. Todo mundo tem muita clareza ali de quais são os objetivos da empresa, e a ponto de não fazer, por exemplo, um diretor financeiro que usa para procurement ou que usa para reembolso de funcionário não pedir uma feature específica para o uso dele, caso o Pipefy não tenha. Então isso ajuda muito, estratégia. E aproveitando até um pouco do que você comentou, Luísa, sobre os clientes internos, eles rapidamente
apresentam feedback, eles já experimentam e eles já estão ali conversando com vocês a respeito da usabilidade. E eu queria saber se vocês percebem que esses clientes internos, eles são mais sinceros do que o cliente final. Se vocês conseguem capturar mais experiência a ponto de fazer melhorias e fazer o lançamento para clientes externos. Vocês percebem essa diferença ou acaba sendo feedbacks muito similares? Eu acho que é um pouco diferente, mas a gente vê que os feedbacks, de um modo geral, acabam sendo bastante similares. Uma coisa que a gente leva muito em consideração, assim, agora a gente tem alguns focos ali, né, então, embora seja uma plataforma horizontal, a gente está olhando para verticais, então, alguns casos de usos específicos ali, então a gente está olhando para, né, casos de uso de RH, de financeiro, a gente tem esse olhar atento e as áreas usam também, né, para os seus casos de uso, então, o time de financeiro usa para financeiro e eles vêm com esses feedbacks e a gente faz esse link ali. Mas uma coisa, né, tá relacionado com a estratégia ali que a Louise falou, a gente olha muito para o topo do funil, né, dos nossos clientes internos, que eles usam muito e às vezes eles veem alguns problemas muito internos ali, emaranhados, então a gente tem que filtrar um pouco isso também para evitar, esse é um problema realmente só nosso, né, esse é um problema nosso porque a gente usa muito aqui o dia inteiro para tudo, ou esse é um problema que os nossos clientes também estão sentindo. Então, acho que os feedbacks, eles acabam vindo bem similares, mas às vezes um pouco mais profundos do que a dor que o cliente sente, né? Então, a gente tem que levar muito isso tudo em consideração também na hora que a gente vai avaliar esses feedbacks. É um desafio, né? Fazer essa análise e ter esse cuidado de fazer essa diferenciação, né? O que é característica muito interna, o que é uma característica que talvez não afete tanto o cliente de fora. Muito bom. E a próxima pergunta que a gente tem aqui para vocês é em relação à criação de personas. Como que vocês, aí no Pipefy, criam essas personas para produtos internos? Eu acho que a Nico comentou um pouco já, que é a questão de a gente usar o nosso produto para algumas verticais, até que a gente quer dar mais atenção, assim. Então, não é que a gente cria personas olhando para o uso interno, mas a gente está sempre olhando para o uso de clientes externos, pensando nas personas que a gente quer atingir no mercado, e acaba que a gente usa a empresa internamente para testar, para validar, ou para trazer algum ponto de atenção específico dessa persona, assim. E acho que aqui é importante a gente falar que ninguém acerta tudo, tá? Acho que é importante que quando a gente escuta ou lê um livro, escuta um podcast, a gente fala assim, nossa, naquela empresa, né, tá tudo perfeito, olha quanta coisa legal eles fazem, e acho que é bom ter em mente que todo mundo acerta mais alguma coisa, outro case vai acertar muito em outra, então aqui a gente está querendo só compartilhar boas práticas daquelas coisas que a gente acerta. E uma das coisas que eu acho que a gente vem acertando, pensando em persona nos últimos tempos, e é relativamente recente, de novo, a gente está focando em clientes externos, mas na hora de fazer pesquisa, antes de sair entrevistando um monte de gente, de cliente potencial, que já é cliente, potenciais clientes do mercado, heavy users, low users, enfim, define lá as pessoas que a gente quer fazer as entrevistas qualitativas, antes da gente sair falando com pessoas externas, a gente está começando a usar as pessoas internas. Então, do tipo, eu tenho essa persona aqui dentro que usa, ou porventura venha a tentar adquirir o Pipefy, que é exatamente a persona que eu estou querendo falar, então eu faço a entrevista qualitativa primeiro com ele, com essa pessoa. Então, a gente faz essa entrevista, a gente como se fosse, de fato, a persona, né? Porque E aí a gente faz essas perguntas e até ajuda a refinar, às vezes, um pouco o roteiro, para quando a gente vai fazer as pesquisas com pessoas externas, né? Então, clientes, não clientes, enfim. Então, respondendo, a gente não cria um personas só para o uso interno do produto. A gente foca nas personas para o uso externo e usa os clientes internos para, acho que, validá-las ou construí-las da melhor forma. Só complementando, né, acho que a Luísa falou tudo, mas é até justamente por a gente usar tanto o produto como os clientes usam, a gente acaba tendo todas essas pessoas dentro
da empresa também. Então, a gente tem as personas ali bem definidas hoje, que é uma coisa que a gente mudou também, foi uma estrutura, uma mudança de estrutura mesmo, de como os times se dividem, né? Então, foi uma mudança recente que a gente fez, e a gente começou a focar muito nas personas agora. Então, a gente vê que, se a gente falar ali pro caso de uso financeiro, por exemplo, né? A gente tem vários tipos de personas que usam esses processos. Então, tem as pessoas que cuidam do processo, tem as pessoas que entram só para fazer um pedido. Então, todas essas pessoas que os nossos clientes têm, a gente tem também. E a gente aproveita muito dos nossos clientes internos para fazer essas pesquisas também. A Pipefy é uma empresa tech global que empodera profissionais ao redor do mundo por meio de software inteligente de automação de fluxos de trabalho. Atualmente, mais de 500 pessoas trabalham com a gente para facilitar a vida de mais de 3 mil empresas que utilizam o Pipefy em mais de 180 países. Para saber mais sobre o produto Pipefy ou oportunidade de carreira e muito mais, é só pesquisar Pipefy ou Pipefy Brasil nas redes sociais. Uma coisa interessante, vocês falaram bastante que vocês conseguem fazer validações ali dentro da empresa, né, interno, para fazer o refinamento. É porque eu penso assim, como é que você tem um produto e ele serve internamente e o seu foco é o externo? Como é que vocês conseguem fazer esse equilíbrio ali na hora da priorização? Porque eu entendo que o foco é no final, mas a gente está lidando com humanos, então o PM tem que deixar todo mundo feliz ali. Como é que vocês conseguem ter esse equilíbrio na arte da priorização? Ajuda quem está tentando fazer isso atualmente. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né, Nico? A gente estava conversando um dia, trocando ideias sobre, e a gente falou, por que faz dar certo? E a gente ficou pensando que talvez nunca tenha passado por uma situação desconfortável nesse sentido. E é raro, é a primeira empresa, né, que eu acho que isso acontece. E eu não sei, isso vale para outros times, mas acho que não tem nenhuma área da Pipefy que chega falando, olha, eu quero essa feature porque eu uso dessa forma. Quando a gente conversou, e aí a Nicole traz a visão dela, mas no fim a gente chegou nessa questão da estratégia, sabe? Então, as áreas internas meio que entendem que não é para elas especificamente, mas que elas estão ajudando a construir para elas e para os outros, sabe? Então, eu não sei o que faz dar certo. Vai lá, Nico. A gente estava realmente conversando sobre isso, e a gente concluiu juntas que é a estratégia mesmo, como a Lô falou. Acho que está muito claro para todo mundo o foco, para quem que a gente está olhando, o que a gente quer fazer. Enfim, acho que é muito legal e muito parte das lideranças mesmo de fazer essa propagação muito interessante de estratégia, de onde a gente está e de para onde a gente vai. Assim, eu sinto que a gente tem muita transparência com todas as áreas, então a gente tem várias reuniões sobre estratégia, né, com todo mundo, espaço aberto para perguntas. Eu também nunca me deparei numa situação assim de pessoas exigindo alguma coisa especificamente para elas que não fossem para o cliente delas, né? E às vezes, né, como a gente tem essa questão de usarmos todos, assim como muitas vezes os clientes usam, muitas vezes a gente resolve as dores do cliente que acabam resolvendo as dores dos nossos clientes internos também. Então, às vezes, a gente faz algumas melhorias, lança algumas coisas que a gente vê que fica todo mundo feliz, tanto o cliente externo quanto o cliente interno. Isso eu acho muito legal. Mas eu acho que é importante a gente se colocar ali nos shoes, né, no lugar da Vanessa, por exemplo, né? Poxa, eu tô passando por isso. E eu acho que é muito diferente quando, de fato, o produto é para uso interno exclusivamente. Então, vou fazer um paralelo ali, não é meu time, eu não trabalho nesse time, mas a gente tem time de plataforma. Então, no fim, é a parte técnica, né, que é a core ali do Pipefy. Então, a gente tem 4 squads, acho que são 4 squads específicas disso,
E no fim, os Stream Aligned Teams, né, os times que estão usando esse core para transformar em alguma feature, para entregar para o cliente externo, são clientes internos, né? Então, nós somos clientes internos de plataforma. E aí complica mesmo, porque no fim você tem muitos clientes, no fim, vai ter um time que está trabalhando mais para a experiência de quem está abrindo um ticket. Aí o outro time está trabalhando mais para quem vai gerenciar a permissão. E pode estar demandando coisas totalmente diferentes do time de plataforma, que é o time que cuida desse produto interno, exclusivamente interno. Então, eu acho que isso é realmente difícil. As empresas pelas quais eu passei, todas elas sofrem, assim, nunca vi nenhuma prosperar, assim, ser aquela coisa maravilhosa, benchmark e tal, mas tem tentativas, né? Então, eu acho que hoje uma tentativa ou uma hipótese, acho que eu vou tratar como uma hipótese que a gente tem para melhorar isso, é a questão de planning, né? Então, assim, questão de alinhamento do quarter. Quando a gente faz o planejamento do quarter, a gente tentar cada quarter fazer um pouco mais, até um dia a gente chegar no modelo ideal de se conversar e falar assim, olha, eu estou pensando em fazer tal feature para o cliente externo. Beleza, mas para isso eu vou precisar mexer numa coisa fundamental lá do legado, lá do core, e você tem que alinhar, eu costumo falar que você tem que combinar com os russos, né? Então, você tem que alinhar com a outra parte. E tem que caber no roadmap dela também. Então, acho que esse é o maior drama de todas as empresas, são as interdependências entre times. E acho que quando caem produtos internos, exclusivamente internos, caem interdependências entre times. Então, tem que procurar ferramentas nesse sentido. Ferramentas para ajudar nessa comunicação. Temos algum benchmark? Não sei, mas a gente está tentando também. E vocês comentaram bastante sobre a estratégia ser compartilhada e acessível. Isso eu acho super importante e gostei muito de ouvir sobre isso. E a gente percebe que quando a estratégia ela é bem compartilhada e todo mundo consegue entendê-la, eu acho que o engajamento ele acaba sendo muito mais efetivo, muito mais eficiente. E além da estratégia, vocês compartilham também os resultados? Por exemplo, olha, uma área determinada entendeu a importância de uma feature, vocês construíram. E o resultado dessa feature depois dela ser liberada. Como que vocês fazem esse acompanhamento aí dos resultados e até para ter aí lições aprendidas ou motivos para comemorar, sabe? Eu acho interessante, porque até mesmo da gente fazer um acompanhamento no macro, eu não sei o quão macro é o de vocês, mas a gente consegue ter uma noção, porque, por exemplo, a gente faz... eu e a Luísa, somos de PMs de times diferentes, eu faço uma feature que ela vai precisar, então a gente faz um alinhamento, como a Luísa falou, muito bonito, deu tudo certo, no final é interessante no sentido que se ela conseguiu com o roadmap dela atingir o objetivo dela daquele quarter, e a gente, porque obviamente cada iniciativa, frente, feature, está linkada com uma métrica, essa métrica está linkada com o OKR da tribo, da BU, ou até mesmo do global da empresa, é um resultado que a gente está trazendo, sabe? A gente está aumentando o custo, a gente está diminuindo o custo, a gente tem um NPS muito alto, todo mundo ama a gente. Eu costumo falar na minha empresa, num dos squads que a gente vai conversando, né? O time de produto, ele nunca é o final, ele nunca nem é o início, né? Ele é sempre o meio. Às vezes, e todo mundo fala que é muito bonito, tem métrica, a gente conseguiu metrificar, a gente conseguiu um resultado. E às vezes, a gente não consegue ter esse resultado, a gente não consegue ter uma métrica tangível, sabe? Então, a gente ser muito sincero no mundo de produtos, que cara, às vezes não dá e tá tudo bem, sabe? E a gente sempre vai ser o meio, a gente sempre vai trazer um resultado, sendo ele positivo ou sendo ele negativo. Mas a gente torce sempre positivo, sabe? A gente não entra no detalhe, normalmente, assim, de vez em quando, sim, né? Às vezes tem alguns experimentos que a gente roda e que, tem uns resultados super legais, às vezes positivos, outros não.
A gente tem canais ali, a gente usa muito o Slack, então a gente tem canais que a gente compartilha tanto os lançamentos, a gente tem um canal de resultados também, então todas as metas da empresa, né, tudo que a gente está acompanhando e almejando ali para o final do ano, todo dia tem um relatório ali para todo mundo ficar ciente. Eu acho que, como eu falei antes, que a gente se dividiu de uma outra forma esse ano, nossa estrutura organizacional mudou dentro dos times de tecnologia, a gente precisa compartilhar muito mais hoje esses resultados, porque tudo que a gente faz está interligado. Então a gente não tem mais aquele domínio, né? A gente antigamente trabalhava por domínios mesmo. Então, time X tinha o domínio ali, ABC, e eles trabalhavam naqueles domínios. Hoje a gente olha para as personas. Então, pode ter coisa da minha persona que vai bater com o trabalho da Louise. Então, a gente tem que estar sempre se alinhando sobre as iniciativas, sobre os resultados dessas iniciativas, porque, de um modo geral, a gente está todo mundo olhando para a mesma coisa. E eu acho que aqui tem 2 pontos, né? Acho que o primeiro é exatamente isso que a Nico falou, e eu vou de novo bater em estratégia como se fosse a bala de prata que resolve tudo. Não é, mas ajuda muito. Que acho que é a questão de se está alinhado entre 2 times previamente, está no roadmap dos 2, está entrando como métrica de sucesso para os 2, vai entrar como novo New ARR, enfim, vai entrar como métrica financeira para os 2, né? Então, talvez aqui até seja vale um kudos a gente tem um time de corporate planning, então que eles tentam sempre ficar acompanhando esses OKRs ao longo dos 12 meses do ano, para fazer com que, e eles ficam ali muito próximos, calculando, recalculando, trazendo reportes. Então, talvez justamente ter essas pessoas focadas garanta com que aquela estratégia interconectada de fato se concretize ou gere valor, porque são pessoas que vão estar sempre lembrando, né? Acho que esse é um ponto importante, porque no passado, em outras experiências, a gente tentou implementar OKRs, por exemplo, na empresa. E começava o ano, todo mundo montava objetivo, montava KR, e se você não tem cadência, se você não tem alguém cutucando, mostrando, calculando, reportando, aquilo perde importância ao longo do tempo. Então o pessoal vai perdendo aquilo de vista. Então, talvez seja até um feedback que eu nunca dei para eles e fica aqui, porque eu pensei nisso agora, né? Acho que é muito o valor ali deles de ter essas pessoas dedicadas, ter essa área dedicada para fazer isso. Mas o segundo ponto era exatamente isso que a Nico tinha falado um pouco mais cedo. Acho que a gente acompanha de uma forma mais macro. Nesse ponto, acho que é importante a gente falar das verdades, né? Vamos falar das verdades aqui, o que está dando certo, o que está dando errado. Tem 3 grandes momentos de produto, né? Então, um momento ali da ideação, de você entender o problema, a persona. O segundo momento do delivery, que muitos de nós aqui começamos como POs no passado, que só olhava para esse segundo ponto, então criar card, participar das cerimônias do time e fazer tudo certinho. Comemorar a entrega, né? Comemorar, entregou o projeto, né? Taravaí, né? É isso mesmo. Exato. Entreguei, dedinho no nariz, não tá mais comigo, né? E acho que esse terceiro momento de você acompanhar o produto, né, garantir que ele está sendo usado pelo cliente, pivotar, iterar, mudar se ele não estiver sendo usado, é um momento que pode estar sendo muito injusta, mas acho que na média, todas as empresas áreas de produto sofrem um pouco com isso. E eu acho que a gente está começando a amadurecer mais como área de produto também nessa terceira fase. Então, dito isso, de fato, a gente acompanha mais macro, talvez a gente deveria acompanhar mais micro. Sim, sabemos, estamos tentando melhorar, mas acho que ainda das 3 fases, ainda é a fase que acho que está começando a ter mais atenção agora, assim. Eu super concordo, eu acho que ainda há um processo de amadurecimento, né, desses pilares. Eu acho que a gente já começou a perceber a importância de ter esse terceiro ciclo, né? Eu acho que essa terceira etapa, mas o que a gente percebe é que as empresas ainda não têm
a velocidade esperada para esse tipo de acompanhamento de métrica. Mas eu acredito que com cada vez mais e mais a gente vai perceber aí essa evolução e as equipes de produtos, PMs, /POs, ter isso como um direcionador bem fortalecido dentro dos seus times para buscar aí alcançar essas metas, né, esses resultados. Muito bom, meninas. E aí, já coloco também uma outra pergunta em relação à priorização. Vocês já falaram bastante coisa aqui para a gente, mas especificamente, vocês se reúnem para fazer a priorização? Há uma reunião entre as squads? Ou cada time é responsável por as suas priorizações de forma individual? E eu pergunto porque você comentou, né, Luísa, sobre as dependências. E realmente, isso é também uma característica muito marcante nessas empresas, né, em geral. E como que vocês fazem a priorização? Tem alguma prática que dá muito certo aí para vocês? Como que é feito isso? Eu acho que é uma caminhada, né? Então, acho que até um ponto importante que a gente está começando a amadurecer esse processo trimestral a cada trimestre, né? Então, a priorização, no fim, a gente tem alguns deliverables, a gente tem alguns artefatos que a gente, na área de produtos, tem que entregar todo início de quarter. Então, são eles, árvore de oportunidades, então, de tudo que é possível fazer dentro do escopo, mas alinhado com a meta, né, o OKR corporativo ali, quais são as possibilidades? E aí, que é quando a gente escuta os feedbacks internos, que vão para o Product Board, a gente tem, sei lá, a gente usa o sistema ali de input de tickets, né, de atendimento, também se eles entendem que tem algum feedback importante, vai para o Product Board, a gente coleta todas essas partes, e um segundo artefato, um terceiro, na verdade, que a gente tem que entregar, é a RICE, a gente está usando a metodologia RICE como forma de priorização, tem várias, mas a gente optou pela RICE nos últimos 3 trimestres, e disso montar o roadmap. Então, assim, o roadmap é exatamente a árvore de oportunidades? Não, a árvore de oportunidades são todas as oportunidades possíveis. A RICE vai mostrar o que é quick win, o que tem um esforço alto, baixo, o que vai trazer valor alto ou baixo, sai ali o score. Faz sentido o roadmap ter os top itens ali da RICE, né? Porque já te dá um score para te ajudar a você priorizar. E aí, mas nem sempre. Às vezes tem uma coisa que, olha, para fazer o item B, eu preciso terminar o item A. Então, poxa, roadmap, eu vou ter que pôr o A antes do B, né? Por mais que às vezes o B tivesse muito melhor ranqueado que o A. Então, tem essas adaptações. Lembrando que o roadmap é vivo também, ele vai mudando e ele sempre muda. Estou resumindo, tem mais coisa, mas o quarto ponto é a gente apresentar isso para os outros times e todo mundo apresentar. E teoricamente já teria feito um alinhamento prévio, falando, eu vou impactar o time da Nico com relação a isso. Já se alinha antes, para os dois já apresentarem uma coisa mais mostrando essas interdependências. Mas, caso tenha passado, batido e acontece, na apresentação também é o momento da gente ficar atento e falar assim, isso que o meu coleguinha apresentou pode ter super a ver, tem muito impacto com esse outro negócio que eu tinha pensado, que eu tinha priorizado. Então, de novo, é a bala de prata? Não, mas são as hipóteses que a gente está testando e a forma como a gente está tentando fazer melhorar, né? E acho que podem ter N práticas, tá? E acho que aqui é válido que podem ter N possibilidades para fazer isso. Essa é uma delas só. Eu acho bem interessante uma coisa que você falou, que o roadmap é vivo, né? E a gente leva isso para a área de produto, né? A área de produto, ela é viva. Ela não é um projeto que tem um começo, meio e fim, tem que fazer desse jeito, super estruturado, super rígido. Não. Você vai modificando o tempo ali para ver como que isso está se comportando dentro do seu produto, como que é a melhor forma, né? Então, do mesmo jeito, dentro de uma empresa, de um jeito funciona super bem dentro daquele squad, no outro squad, por exemplo, o RICE já não funciona. E aí, cada um
pegando as melhores práticas de cada time e adaptando no seu contexto, para ver o que funciona, o que não funciona, sabe? Então, no final, é adaptação a palavra. Isso é muito importante, né? Tanto para priorização, quanto, assim, para ritos dentro de times. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Você tem que ir sentindo aí, né? Como é que funciona e ir melhorando conforme vai acontecendo. Então, a gente sempre faz esse planejamento muito cuidadoso, de pensar sempre, né, os estudos, as iniciativas que a gente vai puxar, pensando com qual é o objetivo da empresa, quais são os nossos OKRs de time, que a gente vai fazendo essa construção, né? A empresa tem ali os seus objetivos, a gente monta os nossos objetivos de time, com base nesses objetivos, então, o que a gente pode trabalhar, que a gente vai chegar lá, mas o planejamento inicial é sempre a idealização do que a gente quer trabalhar. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai achando 1001 problemas ou 1001, né, problemas maiores que esses que talvez a gente deva priorizar antes. Então, a gente sempre tenta frisar muito internamente que o roadmap é uma coisa viva, a gente está sempre atualizando, não significa que a gente colocou ali iniciativas X, Y, Z agora, que a gente realmente vai trabalhar nelas, porque na hora que às vezes você abre o código ali, você vê que não é bem assim, que não vai dar para puxar aquilo agora, tem que mudar, então a gente está sempre correndo, assim, né, sempre mudando. Eu estou até emocionada ouvindo vocês, porque realmente não tem como, né? Ter um plano e segui-lo à risca, porque aí a gente está falando do quê? A gente está falando de um projetão, né? Então, realmente, eu acho que ter essa flexibilidade e ter autonomia também para compartilhar com todos que estão envolvidos sobre essas incertezas que surgem, sobre essas complexidades, eu acho que se mais empresas tivessem essa possibilidade, né, de ter essa autonomia, eu acho que teríamos desenvolvimentos de soluções muito mais fáceis, né, de serem implementadas. Eu só queria dar mais um ali no que a Nico falou, porque é exatamente isso, e acho que é só um fato engraçado, porque geralmente a gente sempre fala, roadmap é algo vivo, a gente abriu o código, a gente até usava muito isso numa experiência anterior, que assim, você vai com a enxada, você acha que era uma minhoca, a hora que você puxa sai um dragão, né? Então, você fala... vai fazer manter aquela data, né? Porque sim. Mesmo, né, nossa, teve uma surpresa, ainda era perseguido aquilo que tinha sido pensado inicialmente, né? Mas tem o contrário também, tá? Eu acho que tem uma questão de a gente tá num contexto de turnover alto, a gente está num contexto de que as pessoas estão ficando menos tempo nas empresas, a gente está num contexto que tem muita gente nova de mercado, nova na empresa. Então, a hora que a gente planeja, por mais que a gente consiga falar com a parte técnica, avaliar esforço, fazer um baita de uma análise, tem tanto a surpresa de que você achava que era X tempo e vai ser 10X tempo, quanto a surpresa ao contrário também. Então você fala assim, meu Deus, esse negócio é big, é enorme, roadmap, 3 meses, vou alocar isso para 2 meses. Aí eu vou lá, abro o card para o time, demorou uma semana. Aí você fala assim, poxa, entrei em risco de starvation agora, entendeu? Então, assim, é uma coisa, é um equilíbrio super difícil. E eu só queria retomar o ponto da Vanessa e que a Nico reforçou sobre o que funciona para um time não funciona para outro. Eu acho que vale um destaque, principalmente nesse fórum de mulheres, né? Porque, assim, isso é uma coisa que a gente, entre nós, ali, mulheres da Pipefy, a gente vinha falando esses últimos tempos, porque bate síndrome da impostora, bate um monte de coisa. Por quê? Você vê tantas boas práticas, você vê que o time fez um negócio que deu tão certo, e você fala, meu Deus, eu preciso fazer no meu também, porque olha como foi relevante, foi muito importante, foi muito legal, ótima prática, devo refletir no meu também. Aí o time B faz a mesma coisa, o C, o D, o E, e infinito. A hora que você vê, você fala assim, cara, eu tô me sentindo um lixo, porque eu devia estar fazendo
coisas no Mixpanel, eu devia estar com tudo no Product Board, lindo, perfeito, usando isso para report com os stakeholders quinzenalmente. Eu devia estar escrevendo todas as histórias da melhor forma, eu devia estar junto com o PD ou com o X no Discovery, em todas as entrevistas, e aí vai crescendo, né? Acho que é importante reforçar. O que demanda maturidade é você saber o que serve e o que não serve para o seu momento, para o contexto e para aquela atividade. É time e a iniciativa é iniciativa. Tem iniciativa que vai demandar do seu cinturão do Batman ali de ferramentas, você fazer pesquisa quali. Tem outras iniciativas que não precisa, né? Ou não vou dizer não precisa que eu vou ser massacrada aqui, mas talvez uma outra validação mais simples seja igualmente satisfatória, porque é uma iniciativa um pouco mais evidente, mais óbvia, já está mapeada, enfim. Então, não dá para a gente usar o mesmo checklist de tudo para toda iniciativa, nem para todo time, e se você achar que você vai ter que fazer tudo sempre, assim, no mínimo você vai ter um problema psicológico. Então, acho que esse é um ponto que eu queria reforçar, sabe? Você falou de nem toda iniciativa, nem todo time, nem toda empresa, né? Eu acho que tem vários frameworks. A gente ouve tanto falar de framework, né, no time de produto. E se eu começar a falar disso, eu fico 3 horas aqui só falando disso. Porque, né, eu mencionei, eu migrei para produto faz pouco mais de um ano, então antes eu comecei a estudar tudo, eu fiz curso, eu comecei a aprender tudo, eu falei, meu Deus, é tanta coisa, e chega na prática, você não consegue aplicar. Porque no mundo ideal, você faz todo, né, um discovery super extenso, aplica todas as metodologias, mas quando a gente está falando do ágil, e realmente, né, nem toda iniciativa requer o mesmo esforço ali que outras, a gente acaba se cobrando de aplicar tudo, e nem sempre tudo funciona, nem sempre tudo é necessário, pode às vezes acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? O que a gente estava falando, né? Adaptabilidade, assim. Teoricamente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo dá certo, todos os frameworks, você vai conseguir fazer tudo. Na realidade, cara, às vezes é uma conversa ali que você tem que já resolve tudo, às vezes é uma opinião de experiência que você tem ali e realmente resolve, mas é você pegar todo o seu contexto e colocar ele na caixinha e falar assim, tá, agora consigo fazer desse jeito, né? A gente quer agradecer aqui vocês, as nossas convidadas, a Lô e a Nico, já estou bem íntima, chamando por apelidos. Obrigada muito por tirar nossas dúvidas ali do episódio. Se vocês tiverem também alguma outras informações para dar pra gente, pode passar. E para os nossos ouvintes também. E aqui fica o agradecimento da gente de Mulheres de Produto, e sintam abertas aí a falar um pouquinho com nossos ouvintes. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Silvana. Foi um prazer, de verdade. É a primeira vez que estou participando de podcast. Foi realmente uma conversa, foi muito gostoso. Acho que sobre produtos internos a gente talvez tenha alguns benchmarks, algumas ajudas aí, né, para quem estiver ouvindo, mas que no final a gente também abordou outros temas, e espero que todo mundo se sinta também ouvido e acolhido mesmo nesses outros temas que a gente conversou. Então, eu só tenho a agradecer, e ficamos disponíveis, a gente está lá no Slack do Mulheres de Produto, e acho que é uma caminhada, né? Então, ninguém tem resposta para tudo, a gente está só tentando, né? Todos os seres humanos da Terra estão tentando sempre um pouco mais a cada dia, e acho que produtos é uma área nova, isso no mercado como um todo, fora do Brasil já é mais maduro, né? Essa área já é um pouco mais madura. No Brasil ela é bem relativamente nova, então eu acho que a gente tem que realmente trocar e se ajudar para a gente ir tentando construir uma área ali bacana e ser referência, quem sabe. Já somos, né? Em vários aspectos. É isso. Eu queria agradecer muito também vocês duas, todo mundo que está ouvindo. Eu fiquei muito feliz com a nossa participação aqui, porque, enfim, a gente sabe que plataformas como essa são muito importantes para a gente precisa se sentir ouvida, se sentir representada, né, nesses ambientes que ainda é tão majoritariamente masculino. Então, essas iniciativas são incríveis, eu sou muito, muito fã.
Acho que é isso que ela falou, assim, não tem uma receita, a gente está aprendendo e acho que parte do nosso trabalho também, né, é essa resolução de problemas. A gente tem muitos problemas, a gente precisa resolver. Se a gente não tiver esses problemas, talvez não tenha o nosso trabalho. Então, eles sempre vão existir, não vai ter uma fórmula mágica. E é muito importante que a gente troque, porque às vezes tem alguma coisa que funciona para você que não vai funcionar para mim, mas pode ter coisas que funcionariam para mim também, né? Então, acho que esse espaço de trocar e fazer benchmark é muito importante. Eu também estou lá no grupo de mulheres de produtos, estou no LinkedIn, enfim, podem me mandar mensagem. Obrigada de novo. Acho que é importante essa parte dos problemas, porque realmente problemas eles sempre existirão, por isso que a habilidade de aprender a resolvê-los é tão importante. Então eu acho que realmente a gente não sabe tudo e é muito bom a gente ter pelo menos essa noção, né? Porque quando a gente sabe que não sabe tudo, a gente vai atrás, a gente evolui, a gente constrói coisas incríveis. E olha, e foi o encerramento da Nico, e eu só queria fazer um complemento, porque acho que ela tocou num ponto de mulheres, né? E ser um mercado majoritariamente masculino ainda, mudando bastante, mas ainda. E eu acho que é interessante, se você que assistiu o episódio, você viu que a gente falou muitas vezes do que dá certo para um, não dá certo para outro, dessa relativização das coisas, né? E acho que é esse olhar mais empático. E isso é uma coisa, é difícil às vezes de você encontrar isso em fóruns majoritariamente masculinos. Geralmente eles dão certezas, né? Então esses fóruns ou mentoria, né, de CEOs e tal, não é isso que você tem que fazer, é exatamente isso aqui vai dar certo. E acho que essa é uma característica feminina e é muito importante a gente valorizar as características femininas. Também a gente precisa valorizar essas diferenças, porque isso ajuda muito e contribui muito para o mercado. E eu acho que a gente também precisa ter esse novo olhar, não ser aquela coisa que o certo é o que o mentor tal falou, nossa, eu tenho que seguir a risca, e você beber dessas fontes sem você avaliar antes. Então, acho isso super importante. Bom, meninas, meu muito obrigada também a cada uma de vocês. Foi muito rico aqui esse papo, essa conversa. Então, super agradecimento a vocês. E também para dizer que a discussão ela continua no nosso Slack e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.